Bom, pessoal, e a atenção positiva com crianças, já que o nosso foco são bebês, né, de 0 a 2 anos e crianças de 2 a 6 anos. O que seria essa atenção positiva com as nossas crianças? Pois é, à medida que esse bebezinho vai crescendo, as crianças elas vão entendendo mais o que você diz para ela. Então, assim, pessoal, é muito importante que você entre no momento com o seu filho. Como assim, Alessandra? Lembra que eu disse anteriormente que é muito importante o pai interagir com a criança, a mamãe interagir com a criança e voltar-se para o mundo dela, para a fantasia dela, se rebaixar, se nivelar de igual para igual com a criança. Então, no momento que você for conversar com o seu filho, que você for brincar com o seu filho, se transforme numa criança também, para você poder entrar neste momento com ela e interagir com ela de forma igual, de igual para igual. Isso reforça muito essa questão da atenção positiva e a criança ela vai se sentir confiante nela e no mundo, porque qual é a pessoa que ela se sente mais segura? É com os pais, né? São com esses adultos. Então, a partir do momento que você se volta no nível da criança, ela vai se sentir segura e confortável para continuar explorando o mundo. Quando vocês estiverem conversando, né, o papai, a mamãe, o filho, enfim, ou o cuidador, reserve um tempo para que você possa responder as dúvidas das crianças. É muito comum, pessoal, inclusive lá na escola, isso a gente observa bastante. A criança fala, e de repente o adulto não consegue dar atenção à demanda da criança, só fica aham. E o que a criança perguntou? Pois é, fica perdido. E aí a criança tem a falsa sensação de que foi dado uma atenção. E conforme elas vão crescendo, elas vão observando que realmente o adulto não está dando atenção. Simplesmente está respondendo no mecânico, ou muitas vezes, né, com a correria do dia a dia, a mamãe tem que cuidar da casa, fazer comida, o papai está em alguma ligação, enfim, e a criança falando e vocês não têm tempo de responder aquela demanda da criança. Então, assim, é importante, pessoal, vocês reservarem um tempinho para dar essa atenção, né, de qualidade, responder aos questionamentos da criança, porque conforme ela vai crescendo, ela vai descobrindo o mundo e aí entra a famosa fase dos porquês, né? Mas por quê? Mas por quê? Por que não é assim? Por que não é assado? E aí é muito importante a gente reservar esse tempinho para responder esses questionamentos da criança. Quando vocês estiverem brincando com a criança, comenta o que ela está fazendo, só comenta, mas sem corrigir. Se de repente ela pegou o lápis assim e ela deveria ter pego em forma de pinça, só falar, olha que legal, você está pintando, mas você pode pintar de uma outra forma. Mas não fale qual é essa outra forma, porque a criança ela tem que se sentir segura daquilo que ela está fazendo. Então, de repente, com as crianças assim, pessoal, principalmente de 2 aninhos, 3 aninhos, não é necessário vocês mostrarem como deve segurar em casa. Deixa que isso é um processo que a escola vai fazendo com a criança. Simplesmente comente o que ela está fazendo, sem corrigir, para tentar fazer com que essa criança faça diferente, mas sem você corrigir. Só mostre, aponte para ela, olha, eu acho que dá para você fazer de uma outra forma, será que não fica mais fácil? Sem falar para ela, olha, assim não é o correto, não é assim que devo fazer, tá? Uma outra questão também que vocês podem trabalhar é você dizer para o seu filho exatamente aquilo que você gosta do que ele está fazendo. É a questão do reforço positivo. Nossa, Joãozinho, eu gostei muito que você recolheu seu brinquedo, tampou a caixa e guardou a caixa no armário. Parabéns! Lembra, eu também falei disso em vídeos anteriores. Dá uma olhada aí no nosso canal que tem vídeos que falam exatamente sobre isso. Então você vai reforçar aquele comportamento que o seu filho teve, né? Isso é interessante, porque você gostou.
automaticamente você vai demonstrar para o seu filho que você está dando atenção às atividades e às atitudes dele. Quando a criança estiver num período pré-escolar, né, a partir dos seus 4 anos, né, arranje um tempo, pessoal, para fazer as atividades favoritas com o seu filho, do tipo pintar, brincar de montar tudo, ir num parque correr. Isso é muito importante para que a criança se sinta confiante em você, tá? Não que com os pequenos não é necessário, é também, mas a partir de 4 anos isso é mais enfatizado, então é mais interessante a partir dos 4 anos você realmente reservar um tempo para fazer esse tipo de atividade com a criança. Pessoal, uma outra coisa que é muito importante em relação a essa atenção positiva é você sorrir para o seu filho, sorria para a criança. Tenha um contato visual com ele, se ajoelhe na mesma altura dele, olhe nos olhos, sorria, demonstre afeição, carinho, afeto. Isso é muito importante nesse relacionamento, tá? Pela manhã, principalmente quando você vai acordar o seu filho para ele ir para a escola ou para você ir trabalhar, enfim, esse contato é muito importante. Então, por que não transformar isso numa rotina, num ritual, né? Então se eu tenho 5 minutinhos, eu vou ter esses 5 minutinhos de contato, de afeição, de carinho com o meu filho. É muito importante tanto para a criança e com certeza vai melhorar o dia de vocês também. Porque quem não gosta de receber um sorriso de uma criança logo cedo, né? Ele dá aquela energia, enche de gás e força para a gente continuar o dia. Então, faça isso parte da sua rotina, tá, pessoal? Em relação ainda à atenção positiva, é muito importante você, antes de corrigir o seu filho de uma atitude que ele está tendo e você acha que não é correta, coerente, realmente ver se isso importa. Porque quando você reforça uma atenção, uma postura negativa da criança, você está chamando a atenção para aquilo que ela está fazendo de errado. Então verifica como você está corrigindo, como você está emitindo essa mensagem, se realmente é necessário daquele momento, né? De forma que você não faça com que o seu filho não se sinta valorizado. Então observe esse comportamento da criança e veja se realmente naquele instante é importante você chamar essa atenção para o negativo. A criança nessa fase de desenvolvimento, cada vez que a gente chama a atenção dela, ela percebe, ela para, se observa e aí ela entende como um reforço tudo aquilo que foi exaltado pelo adulto. Então é muito importante a gente observar isso, tá, pessoal? Ainda falando sobre isso, é muito importante a gente dar mais atenção positiva, né, do que críticas ou atenção negativa. O que seria atenção negativa? Não quero falar com você agora, ou não posso falar com você porque eu tô com a pia cheia de louça, porque tenho roupa para estender, enfim, porque a criança, ela precisa ter essa sensação de se sentir segura e amada. E quando a gente dá essa atenção negativa ou quando a gente critica o comportamento da criança, ele vai se sentir frustrado e ele vai ter a sensação de que ele não vai conseguir atingir um objetivo. E aí a gente, enquanto pais também, vai parar e vai pensar, poxa, naquele momento eu poderia ter dado atenção e não dei. E aí, consequentemente, nós adultos também ficaremos frustrados e aí a gente vai pensar, poxa, eu não vou mais conseguir dar atenção para o meu filho. Então, assim, é importante esse momento da atenção positiva, porque vão sim existir aqueles momentos que a gente não vai conseguir dar atenção necessária para a criança, mas como você já reservou um tempo do seu dia para ficar com o seu filho, para dar atenção para o seu filho, para brincar com o seu filho, para sorrir, para envolver num abraço, aquele momento que você não vai conseguir dar essa devida atenção vai fazer também com que você não se sinta culpado.